O Aranha do Tobey Maguire marcou muito os cinemas dos anos 2000. Já o Aranha do Nicholas Hammond nos anos 70 não marcou tanto, mas tudo bem. Só que acontece que eles não foram os únicos a interpretar o personagem. A gente teve o Andrew Garfield, o Tom Holland e até mesmo o Miles Morales nesses últimos 10 anos aí de cinema de Homem-Aranha. O que abre novamente aquele grande questionamento. Será que esses filmes são bons também? Ou será que Homem-Aranha é uma obra intocável? O Bully Maguire não pode ser mexido? Vai chorar. Pois é, chegou a hora que você estava esperando, né? Saiu o vídeo no dia seguinte, você já tava, cadê a parte 2, Jusenei? Calma aí, né? E por ser um vídeo trabalhoso que demora pra produzir, pra editar, vocês não sabem o ódio, a raiva no meu coração que a gente sente de editar esse vídeo, entendeu? Porque o programa fica trancando toda hora. E quem disse que isso é problema meu? Então, elimina essa raiva de mim, me deixa o like ali, por favor, entendeu? O like não custa nada. Tá? É sério, realmente não custa nada. E eu gostaria de, nesse vídeo, agradecer a Bia, a Bruna, a Ana, o James, o Daniel e toda a galera que comprou as camisetas do Projeto Corneta, postou nas redes sociais, né? Foi na pré-estreia, assistiu o Miranha com a camiseta do Projeto Corneta, né? Quem disse que isso é problema meu? Bully Maguire representando geral no Brasil. Obrigado por terem usado essas camisetas. De verdade, isso é muito importante pra mim. Tá sendo a nossa camiseta mais vendida lá no loja. Então, se você quiser adquirir também a sua camiseta, quem disse que isso é problema meu, vou deixar o link aqui na descrição. Aí você pode comprar, vestir e assistir os próximos filmes do Miranha. Que esse ano agora teremos o Aranha Verso, né? O segundo filme. Então compra, o link tá aqui na descrição. E bora falar dos piores e melhores filmes do Homem-Aranha, parte 2. O espetacular Homem-Aranha, de 2012. Peter Parker é só mais um nerdola da escola que é descolado dessa vez. E ele sofre bullying e apanha do valentão porque ele não quer tirar foto de uma briga que tá rolando. O valentão não tem muito motivo aqui, né? Na verdade, nós vamos descobrir que a maioria dos acontecimentos que motivam os vilões não tem muito motivo. E antes que você diga, tá hateando o filme do Andrew Garfield, meu filho, você não me conhece, entendeu? Eu amo os filmes do Andrew Garfield, é bem importante falar isso aqui, tá? Eu amo os filmes do Andrew, do Tobey, do Tom, só que nós temos que considerar alguns defeitos, né? A gente não pode simplesmente relevar eles. Mas não quer dizer que o filme não é bom, porque os filmes do Tobey Maguire, eles me pegaram na parte da infância, né? É um filme que fez parte da minha infância, me marcou muito. Mas o do Andrew, ele veio na minha adolescência, ali quando eu tava com 14, 15 anos. Então, assistir esse filme nos cinemas naquela época foi, cara, que da hora. Um Homem-Aranha que é descolado, sabe? Que é um nerd, mas também ele não é tão atrapalhado, sabe? Ele não é tão bunda mole que nem o Tobey Maguire era. Cara, era legal assistir isso, sabe? É diferente, pra uma geração diferente. E nesse filme aqui, o Peter, ele tem muitas incertezas sobre os pais dele. Ele quer descobrir a verdade sobre os pais, e quem que são os pais e por que eles fugiram. Então ele acaba indo até a Oscorp, local onde o Richard Parker, o pai dele, trabalhou, e lá ele é picado por uma aranha geneticamente modificada. É basicamente o filme que a gente já conhece, de 2002, do Tobey Maguire, só que com uma refinada mais, sabe, mais tecnológico, mais jovial. Eu sempre bato na tecla de que não existe filme ruim do Homem-Aranha. Tá, tem o dos anos 70 lá, mas daí a gente ignora, né? Mas é que assim, olha, não existe um filme que é um desastre completo. Existe, claro, os defeitos. A galera, sabe, esculacha o filme do Andrew Garfield como se não tivesse nada de bom. Mano, vocês estão malucos? Tem um monte de coisa legal pra gente falar sobre o Andrew. Tanto que o Andrew Garfield, cara, é um ator excelente. Eu amo assistir os filmes do Andrew Garfield. E como o Homem-Aranha, ele também manda muito bem. Ele não tem culpa que o roteiro não ajudou muito, né? Vamos combinar. O roteiro aqui, cara, é fraquinho, né? Isso a gente não pode negar. Eu tenho que admitir, mesmo sendo bem difícil pra mim. Mas eu tenho. Eu curto a identidade desse filme e de como ele tenta se aproximar mais dos quadrinhos do Homem-Aranha. Do cara que é o amigão da vizinhança, do cara que desenvolve as próprias teias. Tanto que quando eu fui assistir nos cinemas a primeira vez, eu não fazia ideia, né, de que o Homem-Aranha desenvolvia o próprio lançador de teia. Eu ficava, mano, nada a ver, ele desenvolve o lançador de teia. Então, tipo assim, na minha cabeça não fazia sentido. Mas assistindo o filme hoje é legal que eles trouxeram essa essência do quadrinho de novo, sabe? Essa parada que sempre foi, né? Do Tobey que mudou. Mas principalmente o que funciona aqui, e é a opinião de todo mundo, que eu conheço pelo menos, é o pai romântico.
O par romântico do Peter nesse filme é o maior acerto, talvez, da franquia do Homem-Aranha, porque não existe outro par romântico que funcione tão bem. O diretor do filme, o Mark Webb, ele dirigiu 500 Dias com Ela, então o cara sabe fazer romance. E você vê na cara que é o romance, assim, pra gente comprar, que a gente fica, que fofo, sabe, casal, adolescente, é isso aí, vamos, quero ver eles juntos. Sabe por quê? É sobre isso, no final das contas, né? A gente assiste série, assiste filme pra ver casal junto. E nem precisa de muito esforço pra eles combinarem. Sabe, só nos primeiros momentos tu já compra a ideia de que a Gwen Stacy da Emma Stone e o Andrew Garfield têm química, sabe? Os dois são atores incríveis. Então eles conseguem trabalhar isso e transmitir essa essência de Gwen e Peter. Então o que tu pega e compara Mary Jane e Peter ou MJ e Peter? Cara, não dá, sabe? De longe esse é o melhor casal, porque eles souberam trabalhar muito bem isso. Até porque o roteiro, sim, ele tem muitos deslizes, mas nesse quesito ele ajuda demais. Sabe? A Gwen não é posta como uma donzela em perigos que toda hora o Peter tem que ir lá e salvar que nem a Mary Jane. Não! Aqui ela ajuda ele, ela é a parceira dele. E essa ideia do Homem-Aranha ter um parceiro, uma parceira, pra ajudar ele no combate do crime é muito legal. Né? Não é só um personagem que ele tem que salvar sempre, daí todo filme repete isso. Então esse é um filme do Homem-Aranha que é diferente do Tobey Maguire. Não dá pra comparar, cara. É uma outra parada, sabe? É uma outra linguagem. Ele tem essa parada romântica, tem essa parada de escola, dessa ambientação, que é algo que os filmes do Tobey já fugiram desde o primeiro filme. É um outro filme. Mas não quer dizer que é ruim. Mas é óbvio que, infelizmente, nem tudo funciona aqui. Que nem tem várias frases que eles tentam enfiar a goela abaixo da gente, literalmente, que elas não têm efeito nenhum na trama. Que nem o Peter, ele chega, né, logo antes da morte do tio Ben e fala, não é a minha política. E aí eu fico, cara, isso era pra ser não, isso não é problema meu, porque nunca vai ser isso não é problema meu, tá entendendo? Então não tem como tu não comparar uma frase com a outra. Eles tentam dar aquela refrescada, né, no que foi dito no filme anterior, num contexto diferente, e não funciona muito bem. Então, ao invés da equipe pegar e recriar a história desde o começo, sabe? Ignora o que aconteceu antes. Não, eles pegam e refrescam o que já foi dito antes, sabe? Do grandes poderes e responsabilidades. Que aqui, esse momento não tem como você deixar de comparar, porque é algo que está sendo pego da franquia original. Se isso fosse ignorado, beleza, mas não, eles estão tentando enfiar a goela abaixo da gente aqui. Não, essa é a nova frase. Não é. O grande vilão da trama não sustenta ela como um todo. Você vê o Homem-Aranha tentando resolver problema aqui, tentando resolver problema ali, mas no final das contas o que importa é esse cara aqui, que é o Lagarto, que vai transformar todo mundo na cidade em Lagarto. E o Lagarto do Dr. Curtis Connors quer ser mal porque, sim, sabe? Eu acredito na evolução da espécie. Então o filme desanda numa maneira nesse momento que o que mais sustenta a trama mesmo são as subtramas. O romance do Peter com a Gwen, a relação dele com a tia May, os problemas da escola. Pra mim é isso que sustenta essa trama. Porque esse vilão, minha nossa, cara, que grande porcaria que é o Lagarto, sabe? Cara, a motivação dele é muito ruim. Não dá pra levar um cara assim a sério, tanto que eles vão depois no No Way Home, sabe? Porque não dá, não tem como, o cara quer transformar todo mundo em lagarto, nada a ver, mano. Então esse que acaba sendo o grande problema da franquia do espetacular Homem-Aranha, que tem um peso muito grande, a gente tem que combinar, que é um monte de ideia, né? Seguida de um monte de vilão que é medíocre, que não faz a diferença. Eles acabam desandando tudo. Pelo menos o filme ainda tem um peso emocional muito legal, né? O Capitão Stacy, ele coloca uma responsabilidade de verdade no Peter. Que ele tá morrendo e ele fala, olha só, eu vou morrer e os seus inimigos um dia vão ser os inimigos da Gwen. Então, você tem que manter ela fora disso. Então, você vê o Peter sacrificando o relacionamento dele com a Gwen pra proteger ela, é muito legal. Sabe? Traz um peso pra narrativa. Os atos do Homem-Aranha têm consequência aqui. É um filme mais teen do Aranha, tem um vilão medíocre, mas ainda tem a questão da responsabilidade e de se levar a sério. E querendo ou não, ele desanda, sim, com certeza. Mas é um filme que eu gosto do Homem-Aranha. E na minha lista de piores e melhores, eu deixo ele em 8º lugar. O espetacular Homem-Aranha 2, de 2014. O Peter Parker e a Gwen Stacy voltaram a namorar aqui, porque eles concluíram que o relacionamento deles não era uma decisão do Capitão Stacy, era uma decisão deles. Eles tinham que saber administrar isso. Só que acontece que nesse filme o Peter acaba vendo a imagem do Capitão Stacy em todo lugar, porque isso marcou ele, sabe? Ele viu o cara morrer ali na frente dele e agora ele tá descumprindo a promessa. Agora ele tá com a Gwen. Então isso pode trazer, sim, uma grande consequência para a vida dela. Imagina só, mais uma pessoa morre por causa do Homem-Aranha. E eu gosto muito desse filme do Homem-Aranha porque ele mexe com os meus sentimentos de uma forma que nenhum outro filme do Homem-Aranha consegue mexer. Porque ele é único,
sabe? Eu acho que ele é o único que teve coragem de fazer uma parada assim que nenhum outro teve até hoje. E por isso que eu tenho uma consideração muito grande por ele. Porque eu lembro que quando eu fui assistir, em 2014 no cinema, eu assisti esse filme e fiquei, cara, é mentira, sabe? Não morreu, a Gwen não morreu ali, não. Não, no próximo vai ter o próximo, ela vai estar viva. Porque, cara, eu não conseguia acreditar naquilo. E ainda, essa cena ainda mexe comigo. O Peter acaba que ele não consegue seguir se relacionando com a Gwen, porque ele fica toda hora lembrando, sabe, da promessa que ele fez. Então eles terminam. E se o romance deles já funcionava no primeiro filme, aqui é disparadamente muito maior e muito melhor, sabe? E eu acho que é a coisa que eu mais gosto na franquia do Espetacular Homem-Aranha, cara, que é um filme bobinho, no melhor de sentido, sabe? É romântico, é um negócio legal de você ver, eu shippo esse casal, eu quero ver eles juntos sempre. E é engraçado e bonitinho também você ver eles tendo um encontro como amigos, onde eles não podem ficar juntos. Então eles ficam resistindo um ao outro. Cara, desculpa, tá? Mas eu gosto de romance, sabe? Se você não gosta, tudo bem. Mas pra mim, o Homem-Aranha é romântico também, tá? A Emma Stone e o Andrew Garfield são o que marcam essa franquia. Minha nossa, sabe? Não tem como você desassociar eles de Peter Parker e de Gwen Stacy. Só que, mais uma vez, infelizmente, esses dois atores são atropelados por um monte de ideia bagunçada. Porque nenhum vilão nesse filme tem um bom motivo. É um bando de Zé Bundão que tá fazendo coisa porque sim. E eu fico pensando, cara, custava ter pensado num motivo bom pra criar pra trama. Não é muito difícil você criar um motivo legal. O Homem-Aranha podia ter passado na rua e ter dado um soco na cara do cara, seria um motivo melhor, sabe? Do que ele, sabe, o Homem-Aranha não lembra de mim, eu sou um ninguém. Não acho que isso é um motivo legal pra você querer destruir a cidade inteira. É Electro, estamos falando do Electro. Que ainda tem o Harry Osborn. Cara, ele é um moleque mimadaço e tá tipo bravo com o Homem-Aranha porque ele não quer dar o sangue pra ele, né? Não quer me dar o sangue, Homem-Aranha. Os vilões desse filme é ruim. Eles conseguiram fazer um combo de piores vilões e colocar. Então esses vilões, eles são completamente fora de sincronia com a história. Eles só servem pra colocar um desafio pro Homem-Aranha, que acaba nem sendo um desafio tão difícil assim. E novamente, assim como o Espetacular 1, o que se sustenta aqui são as subtramas, né? Aquele romance legal, aquela parada dele tá tentando descobrir a resposta sobre os pais dele e o relacionamento dele com a tia May. Eu acho que é isso que funciona nesse filme. É a parada mais simples. É um negócio, a historinha ali que não tem muita ação, né? Que é mais triste, que é mais dark. E não essa bola de neve de vilão aí que quer matar o Homem-Aranha. E mesmo que essa parte das subtramas ainda seja meio morna, elas são muito importantes pro desenvolvimento final, né? Pro grande ato, pro grande acontecimento desse filme que, assim como no No Way Home, que tem aquele grande encontro dos aranhas, cara, pra mim esse acontecimento faz esse filme ser marcante, ser inesquecível. E eu acho que a resolução desse filme é muito triste. É muito injusto o Peter Parker ter que carregar pro resto da vida dele ele não ter conseguido salvar a Gwen Stacy. É um momento importante, é um momento marcante na vida do Homem-Aranha. E esse filme teve coragem de fazer isso. Nenhum outro filme matou um personagem que era tão importante. Sabe, não existe um filme do Homem-Aranha que matou o personagem que você fica abalado como a Gwen Stacy, porque essa é uma coragem que você não acredita em uma franquia desse tamanho. E se a Teia tivesse agarrado ela segundos antes, teria ficado tudo bem. Isso matou não só a Gwen Stacy, como matou o Homem-Aranha. Ele não conseguia continuar com aquilo. Ele viveu um período muito difícil na vida dele. E eu fico imaginando, cara, imagina o peso disso, sabe? De carregar essa responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, ele vai se culpar pra sempre. Ele não conseguiu salvar a Gwen. Essa cena pra mim é linda, sabe? Ela é muito bem dirigida, ela é muito bem feita. A Teia tentando agarrar a Gwen Stacy como se fosse uma mão, enquanto ela reflete nos olhos dele, sabe? Dando uma esperança pra gente, que ele, não, sim, ele vai conseguir. E aí, tipo, tudo ali congela, sabe? Parece que o tempo parou naquele momento e só tem os dois. E aí, acontece isso. É a cena mais bonita da franquia do Espetacular Homem-Aranha. E eu acredito que é a cena mais marcante, sim, da franquia do Homem-Aranha como um todo, sabe? Completa. É a melhor cena, assim, pra tocar a gente. E o Andrew Garfield, mais uma vez, cara, ele dá um show aqui. Ele consegue transmitir, você sente que ele é esse personagem, que a Gwen Stacy é essa personagem. É emocionante, sabe? É um negócio que muda a trilha, muda o tom do filme. E mesmo que no final do filme ele consiga ainda se reerguer e vá defender Nova York, a gente sabe que não tá tudo bem. Eu acabei esse filme quando eu assisti a primeira vez, e sempre acabo com uma dor no coração, porque eu fico, cara, é difícil, sabe, assistir esse filme. E sim, eu acho que ele é muito injustiçado, mas não injustiçado pelo público, pela audiência, mas pelo roteiro, porque olha só que ideia legal. Se você tivesse um vilão bom aqui, o que não ia ser? E por isso que na minha lista de piores e melhores filmes do Homem-Aranha, eu coloco o Espetacular 2 em 7º lugar.
Homem-Aranha de Volta ao Lar, de 2017. Enquanto os filmes do Andrew Garfield mostram todas as consequências que é ser o Homem-Aranha e o quanto isso é perigoso e o quão dramática é a história do Aranha, os filmes do Tom Holland, eles basicamente pegam isso e tacam o dane-se, sabe? Não, aqui não tem esse negócio de drama, aqui é humor, sabe? Você vai rir. E que bom! Sabe, que bom que é isso, porque chega, eu já sofri muito no outro filme, então agora a gente quer rir, a gente quer uma palhaçadinha. Pelo menos, eu penso assim, sabe, não tem que ser solidão sempre. E na minha opinião, o Tom Holland, ele é um grande acerto pra interpretar o Homem-Aranha, porque ele é o Peter Parker na vida real, sabe, ele é um patetão, cara, faz spoiler, um monte de coisa. Cara, eu gosto do Tom Holland. Well, it does have... Yeah, spoilers! E pra mim, a forma como eles abordam o Homem-Aranha do Tom Holland nesse filme é algo que faz a galera abominar o personagem. Porque o Peter Parker aqui, ele é basicamente o cãozinho do Tony Stark. Ele tá esperando a próxima missão dos Vingadores, sabe? Quando é que ele vai me chamar? Então ele fica o filme inteiro, Sr. Stark, Sr. Stark, Sr. Stark, isso e aquilo. A galera odeia isso. E pelo fato dessa oportunidade aí dos Vingadores nunca chegar, o Homem-Aranha começa a vasculhar o bairro, começa a catar bandido pra prender, até que ele mexe na colmeia das abelhas. E acaba que o Peter, ele cria um inimigo que ele não deveria criar. Que era um cara que tava na boa, na dele, velho. Não tava fazendo nada de errado. Quer dizer, ele tava vendendo arma no mercado ilegal, isso era errado, né? Podia prejudicar a vida das pessoas. Mas, num geral, né, o que os outros vilões fazem, ele não tava fazendo nada, sabe? Era natinha ali. E chega um momento do filme que o Abutre, ele fica, meu Deus, mas que moleque chato, velho. Vai ficar na tua, sabe? Todos esses anos eu tô fazendo meu trabalho aqui, todos esses anos nessa companhia, e essa é a primeira vez que isso me acontece, mano. Então, chega do Tom Holland. E, de fato, o Tom Holland aqui nesse filme, ele é chato. Ele não desgruda do pé do cara. E ele acaba colocando a vida dos amigos dele em perigo. Ele rouba lá um artefato dos caras, aí o Ned leva isso pro elevador, quase que a Lisa morre, sabe? Só ele acaba causando a confusão nesse filme. Porque o Peter Parker do Tom Holland, ele não tem senso de responsabilidade. A gente consegue ver isso justamente porque eu acredito que ele não teve uma figura materna ou paterna que deu limites pra ele, que ensinou o que era certo e errado. A tia May é muito liberal. Então, ele não teve o tio Ben dele. A tia May é o tio Ben dele, a gente descobre isso depois, mas eu digo que ele é diferente, ele é muito imaturo. Então essa imaturidade do menino leva ele a causar um acidente onde uma balsa se parte no meio. E ele só conseguiu reverter aquilo porque o Tony Stark estava por perto, porque senão ele não ia conseguir. Ele não cria esse senso de juízo. E antes que a galera me entenda mal, eu não tô criticando isso, eu acho que é certo, sabe, que é um acerto do filme você trazer um herói que não sabe ser herói, que tá se espelhando numa galera, Vingadores, que ele vê na TV, na internet, no YouTube. Tá assim, cara, eu quero ser que nem eles. Mas tu não sabe o que é ser herói. Tu só vê o bem bom, o legal, né? A fama. Mas ser herói é isso. É tu colocar a tua vida em risco e a vida das outras pessoas. Ele não tem ideia disso. E é por isso que eu considero a figura do Tony Stark importante aqui. Porque, cara, é o maluco que ele cresceu vendo, sabe? Como se fosse o ator favorito dele dizendo, mano, chega, tu tá fazendo bosta, tá? Vamos colocar juízo nessa cabeça. Se tu não sabe ser herói, tu não merece nem usar esse uniforme. Então eu gosto disso, sabe? É diferente, é uma história diferente. A galera tem que se desprender um pouco do tradicional, do original, que é legal. Mas, cara, tem o original, eu assisto o original, entendeu? Eu assisto lá o do Tobey e do Andrew que tem isso. Aqui não. É diferente. É um moleque aprendendo a ser super-herói no mundo dos Vingadores. E eu gosto também muito, não só do desenvolvimento do Peter Parker, né, da forma como ele vai aprendendo a lidar com as coisas, e percebe que nem tudo é mil maravilhas, o roteiro ele consegue trazer um bom vilão. Sabe? Eu gosto do vilão do Abutre, porque, cara, é a mesma parada do Dr. Octopus. É um cara que o Homem-Aranha se mete no caminho, entendeu? Ele não quer saber do Homem-Aranha. O Homem-Aranha que é um cara muito chato que não, eu vou pegar o Abutre porque ele tá fazendo coisa errada. Então eu gosto do Abutre. Ele ainda tem aquele embate com o Homem-Aranha de olhar no olho dele e dizer, cara, vai pra casa, a gente finge que isso nunca aconteceu, tá entendendo? Tu salvou minha filha, então tá de boa. Mas o Homem-Aranha do Tom Holland, cara, ele é insuportavelmente teimoso que esse maluco não vai fazer isso, né? Cara, tava incomodando ninguém, tá entendendo? Então ele foi lá, ferrou a vida da menina, sabe? Ela teve que se mudar de cidade, ferrou a vida de todo mundo, mas conseguiu o que ele queria. Pelo menos ele conseguiu isso. E eu gosto desse filme, eu acho que é um bom recomeço pro Homem-Aranha, é um começo diferente, é bem-humorado, é divertido de assistir, a trilha sonora é boa, sabe? As piadas são boas. Eu gosto sim do De Volta ao Lar, é um bom filme do Homem-Aranha, e por isso que na minha lista de piores e melhores filmes do Homem-Aranha, eu deixo esse em 4º lugar.
Homem-Aranha no Aranhaverso, de 2018. Miles Morales é um menino que vive no Queens, é filho de um policial, o Jefferson Davis, e assim como todo mundo em Nova York, ele enxerga a figura do Homem-Aranha como uma inspiração. Só que tem um dia que ele presencia a morte do Homem-Aranha. E é nesse momento que ele percebe que é o destino dele vestir o traje e ser o novo Homem-Aranha. E eu lembro que em 2011, quando foi lançado os quadrinhos do Miles Morales, e eu li, eu fiquei, cara, que pena que eles nunca vão adaptar isso um dia, sabe? Porque naquela época não se esperava que o universo de super-heróis tomasse a forma como ele tomou hoje. Não existia nem o espetacular Homem-Aranha ainda. Então, imaginar um filme do Miles Morales, pra mim, era, não sei, distante demais. E hoje a gente já consegue imaginar com certeza, sabe? Consegue imaginar filme de tudo quanto é tipo de Homem-Aranha. E o filme aqui é uma história de origem. Mas é uma história de origem de um menino que já sabe o que é ser herói. Porque, assim como o Tom Holland, ele também viu um Homem-Aranha por aí. Não tem Tony Stark e tudo mais, mas ele tem uma noção. E ele sabe o que é ser um herói, só que ele não sabe ser o herói. E aí é que vem a grande sacada desse filme. Porque ele precisa aprender a ser o Homem-Aranha, já que ele foi picado por uma aranha também. Então ele sente que é o destino dele continuar esse legado. Então quem melhor pra ensinar ele a ser o Homem-Aranha do que o Homem-Aranha? Tá entendendo? Depois que o Rei do Crime tenta abrir um portal do multiverso, acaba que acontece uma bagunça no universo dos Homens-Aranhas, onde várias versões do Homem-Aranha acabam indo parar no universo do Miles. E acaba que o Miles encontra o Peter B. Parker, que é o oposto do Peter Parker do universo dele. Enquanto o Peter Parker do universo dele era charmoso, o Peter B. Parker é tipo desajeitado, pançudo. É um Homem-Aranha capenga que não tá mais nem aí pra nada. Ele perdeu as esperanças de ser super-herói. E se eu ficar falando aqui da qualidade da animação do filme, de como ele é bem desenhado, é bem animado, cara, isso é excelente, espetacular. É óbvio que a gente pode ficar achando aqui milhares de referências e de momentos pra citar como exemplo de por que esse filme é bom. Mas eu não acho que é só a animação do filme que é boa e é diferente. Isso é legal, é sim um diferencial. Mas eu acho que principalmente o que importa aqui é o roteiro. O roteiro desse filme, ele é muito bom também. E junta tudo, cara, dá atrás desse Aranhaverso, que é um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Porque eu gosto de analisar a história como um todo e o perigo dela. E o vilão desse filme aqui, ele é um perigo. Mas ele não é um perigo só pro Homem-Aranha, ele é um perigo pro universo inteiro. E você entende e compra a ideia dele. Porque por mais que o Rei do Crime seja um cara que é gigante, sabe, é um monstro, ele tem sentimentos e ele tá tentando usar o portal do multiverso pra trazer a família dele de volta. A família dele que inclusive morreu por culpa dele. Ele ficava toda hora, eu tenho que catar o Homem-Aranha, não sei o que. A família cansou, fugiu, sofreu um acidente de carro e ele tenta consertar isso. Só que ele tá colocando todos os universos em perigo. E mesmo assim, né, mesmo ele fazendo tudo isso, você ainda entende ele, sabe? Porque quem não faria isso, sabe? Quem não ia querer salvar a própria família se pudesse? E como isso está colocando em risco a existência do multiverso e do universo do Miles, ele tem que se juntar com os outros aranhas. E aí é que a gente conhece a Spider-Gwen também, que é uma personagem que é inserida de forma natural, sabe? Ela começa a se aproximar do Miles de forma natural. E, cara, é impressionante como quando eles colocam o Gwen tem química. Sabe só, eu olho a Gwen e o Miles, eu fico, cara, combina, sabe? É legal de ver os dois juntos. E o filme, por ser uma animação, ele não faz questão de se levar muito a sério. Que ele traz o Peter Parker, né? O Spider-Pig. Só que quando que isso, num filme do Homem-Aranha, vai acontecer? Eu não duvido de nada. Mas, cara, é legal porque ele brinca com isso, sabe? Ele traz um estilo de animação japonesa com a Penny Parker, um estilo de investigação com o Spider-Man Noir. Então, cara, é legal esse filme porque ele é original, é uma história que tu nunca viu antes. Até a Tia May aqui tá B10, sabe? Não é aquela Tia May que, ai, Peter, não, ela pega, eu tô sabendo de tudo, eu sou a cabeça da parada, então é legal, entendeu? É diferente, parece um quadrinho mesmo. Então eu acho que é por isso que eu gosto muito desse filme. Que ele veio no momento certo, trouxe a história certa, que era o Aranhaverso, que todo mundo ama, é o melhor arco do Homem-Aranha nos quadrinhos. Pra mim é o arco mais fantástico, você ter infinitos aranhas ali, né, se conectando, se conhecendo, e adaptar e amarrar isso pra uma história de um filme, colocando um dos aranhas mais amados, que é o Miles Morales. Cara, minha nossa, eu adoro esse filme. A animação, como eu disse, nem comentários tem, de tão boa que é, né, inclusive ganhou o Oscar. E é um grande presente da Sony Pictures Animation pros fãs do Homem-Aranha. É o filme que literalmente a gente que pediu. Foi a gente que pediu esse filme. E que bom que ele foi feito com tanto carinho. Por isso que na minha lista de piores e melhores eu coloco o Aranhaverso em terceiro lugar. Homem-Aranha Longe de Casa, de 2019.
Lembra que eu acabei de dizer que o filme do Homem-Aranha, né, do Tom Holland, ele pega, ignora aquela estética do Andrew Garfield de ser dramático, de não ter o peso das consequências, mas ainda assim o De Volta ao Lar, ele se leva um pouquinho a sério, né, porque tem o peso da responsabilidade do Peter saber que, opa, isso aqui traz uma consequência, e ele aprende com isso no final do filme. Então, eu acho que o Longe de Casa é completamente o oposto disso. Ele ignora isso. Parece que mudou o diretor, mudou tudo. E eu não sei o que aconteceu aqui. Porque, na realidade, a ideia que o filme traz do peso de ser um Vingador é muito legal, sabe? Eu acho que finalmente conversa com o Tom Holland daquela ideia que ele tinha de, caralho, eu vou ser um Vingador porque é muito legal. Aqui não, aqui ele não quer ser um Vingador. Ele é o oposto disso, sabe? Enquanto no outro ele queria, aqui ele não quer. Sai fora de mim, não aguento mais ver a figura do Tony Stark aqui, cara, ele morreu, eu não quero morrer. Então, ele não quer ser Vingador. E como esse filme ele tá se passando logo depois do Ultimato e o Tony Stark morreu, o Peter, ele sente uma falta enorme dessa figura na vida dele. Porque, que nem eu disse antes, o Tony é a figura paterna dele, sabe? É o cara que ele se inspirou pra virar um herói. Então, isso tem muito peso na narrativa aqui. Porque eu acho que é só nesse momento que o Tom Holland, ele pega e dá um estalo na cabeça dele, ele fica, cara, eu sou muito novo para ser um Vingador. Eu tô um adolescente de 17, 16 anos no ensino médio, não dá, entendeu? Eu não posso assumir essa responsabilidade. Então eu gosto que o filme ele pega e toca nisso. Então assim, olha, eu vejo muita gente criticar isso, né, do Tom Holland não ter aprendido com os erros dele, e, de fato, isso me irrita também, sabe? Tu vê o Tom Holland e fica, cara, chega de fazer cagada. Chega disso, moleque. Só que ele tá inconsequente aqui porque ele não quer ter essa responsabilidade. Ele quer ser um adolescente normal, quer viver a vida dele. Então, em partes, eu entendo o Peter Parker aqui. Ele é só literalmente um moleque. Ser um Vingador não é pra ele. Só que, obviamente, aonde o Homem-Aranha está, o perigo está também. Porque agora, a Europa tá sendo atacada pelos elementais. E um cara, né, que é o Mistério, veio do multiverso e precisa da ajuda do Peter Parker. E como ele tá passando por esse trauma e é ingênuo, ele vê a figura do Mistério e já abraça ela, sabe? Cara, é isso aí, gostei de ti, pega o meu óculos. E aí tu fica, mano, tu tá maluco, tu tá dando um óculos pra um cara que tu nem conhece. E aí óbvio que vem a reviravolta que todo mundo já esperava, que o multiverso não existe aqui, né? Aqui ele não existe, aqui era só uma pegadinha. Que o Mistério é um farsante, que ele fez isso pra se vingar do Tony Stark. E mais uma vez o vilão aqui eu gosto. Eu gosto da motivação do vilão, porque o Mistério ele não tem nada com o Peter. Ele fica brabo depois com o Peter Parker, óbvio, mas inicialmente é uma parada com o Tony Stark. Então é um vilão que ele é bem construído, porque ele tem uma motivação que acaba se interferindo na vida do Peter. O Peter se sente responsável por ter dado a Edith pro Mistério. E ainda que eu goste muito dessa parte do filme, dele não aceitar, de ter a responsabilidade, dele ser ingênuo, tem uma parada, cara, que já não gosto tanto assim, que é o fato do filme, ele não se levar a sério em quase momento nenhum. É toda hora piada, é toda hora gracinha. E aí tem uma hora que nem tem mais graça, mas ainda tem a piada, sabe? Tem um momento que o Nick Fury tá conversando com ele no quarto, e é uma conversa séria, e tem piadinha, tem coisa acontecendo. Então, a primeira vez que eu assisti, eu ri. Eu lembro, achei engraçado. Mas depois, na segunda, na terceira, não tem mais a graça. Não é que nem um filme do Tobey que continua vendo aquela cena, né, dele fazendo patetice e tu ri. Aqui não. Aqui não tem isso. Eu senti que a experiência é muito diferente da primeira vez que eu assisti. Mas ele não é ruim, ele tem o seu acerto. Sabe? Ele ainda consegue se levar a sério no menor dos momentos, porque até quando ele tem que se levar completamente a sério, lá na batalha final, tá tendo piada de novo. E é um momento que eu fico, cara, não tem que ter piada toda hora, sabe? Tem momentos que não tem que ter piada. E acaba que no final do filme o Peter consegue reverter isso, né? Ele consegue derrotar o Mistério, ele consegue pegar de volta o óculos do Stark pra ele, e por conta disso acaba que o Mistério decide se vingar e revela a identidade do Peter Parker pro mundo inteiro. Isso traz uma consequência muito grande pra vida dele. É uma consequência de algo que ele fez. O Peter Parker, ele podia ter evitado isso. Mas não, ele não pensou, ele agiu por impulso. Eu, né, gosto de uma coisa descontraída do Homem-Aranha, sabe? Coloca o Homem-Aranha ali pra fazer piada, beleza, sabe? É legal isso, é engraçado a gente ver determinados momentos assim. Mas não toda hora, então muito disso acaba tirando o tom do filme. É um filme ok, que a gente assiste e é isso aí, sabe? Pra continuar a história. E que pena, porque ele tem ideias muito legais. Por isso que na minha lista de piores e melhores do Homem-Aranha, eu coloco Longe de Casa em 9º lugar. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, de 2021.
Peter Parker aqui vai finalmente enfrentar as consequências dos atos dele, já que agora o mundo inteiro sabe que ele é o Homem-Aranha. E isso é um perigo pra ele, porque, cara, ele é o único herói que não tinha sua identidade revelada. E ela é revelada no pior momento de todos, da pior maneira. Assim, ele é revelado como um assassino. Então isso suja a reputação dele, coloca a vida dele em risco e a reputação de todos os amigos também. É basicamente o poder da imprensa manipulando as pessoas. Então esse filme ele já começa lá em cima, porque é a grande consequência do filme anterior. Todo mundo quer ver o desfecho disso aí. E por mais que ele seja resolvido rapidamente, né, eu acho que eles poderiam ter explorado mais, né, ter trazido mais consequência disso, é legal a resolução disso. O que importa mesmo no filme vai acontecer, que a gente não tá vendo esse filme por causa disso. Esse é um elemento do filme, essa é uma subtrama. Até porque o próprio filme ele brinca com esse acontecimento. Ok, a identidade do Homem-Aranha foi revelada, e aí o que o Peter Parker faz? Ele vai tentar resolver os problemas dele sozinho, né, como todo mundo faz, ou não? Ele vai pedir ajuda pra alguém, pra um mago que pode voltar no tempo. Então é engraçado isso, sabe, numa visão geral, porque tipo assim, ó, ele não sabe resolver as paradas dele. Ele foi até o Doutor Estranho e falou, mano, resolve aí. E aí o cara foi lá, não conseguiu, e aí depois ele fala, tu não ligou pra universidade do MIT? Sabe, como assim, mano, tu não fez isso? Daí ele fica, cara, falando desse jeito parece meio esquisito, né? Então, o Peter, ele não sabe resolver as coisas. E aqui é que é a grande sacada, porque, ok, todo mundo sabe agora que ele é o Homem-Aranha, mas, cara, tenta resolver tu isso por tua conta. Assume essa responsabilidade. Então, além dele ter sido responsável por acabar revelando a própria identidade, ele é o responsável por estragar o feitiço do Doutor Estranho e trazer a galera do multiverso pra cá. Então, veio um monte de vilão que sabem quem é o Homem-Aranha e agora ele tem que capturar essa galera. E os vilões ali, eles estão meio perdidos, porque eles não sabem o que eles estão fazendo ali, né, que um multiverso existe. E aí a Tia May, ela tem uma ideia de, e se a gente ajudasse eles, sabe? E se a gente mandasse eles pro universo deles, mas eles tivessem uma segunda chance? E por mais que no fundo eu pensasse, cara, vai dar tudo errado, tá ligado? Por mais que eu soubesse, eu sabia que o Peter ia topar essa ideia, que ele ia tentar resolver, só que ele não pensa na consequência. E por mais nobre que seja a atitude do Peter, que também traz um diferencial pra esse filme, porque é o Homem-Aranha ajudando a galera que é louca, sabe? Que quer matar o Homem-Aranha. Ele fica, não, chega disso, eu nem sei porque que vocês me odeiam, sabe? Eu não odeio vocês, vamos se ajudar. Então ele tenta ajudar essa galera, só que é óbvio que ia acontecer uma reviravolta e o Duende Verde é traiçoeiro, cara. Ele encarna o mal de uma hora pra outra. E o Duende Verde do William Dafoe, ele tá aqui milhões de vezes melhor do que ele tava no filme do Aranha 1 do Tobey. Porque aqui, eu sinto que ele tá do mal, velho. Sabe, ele, além dele ter matado a Tia May, o que ele faz? Ele chega no Peter e começa a rir da cara dele, sabe? Ó, matei, hahaha. Velho, isso é doente. Nenhum vilão do Homem-Aranha é doente assim. Os filmes do Tom Holland, eles conseguem fazer bons vilões, sabe? Mesmo que não seja o melhor motivo do mundo, eles estão ali. Principalmente o Otto e o Duende Verde são os que mais fazem diferença. O resto não faz tanta diferença, sabe? Eles estão ali, claro, pra fazer fanservice pra nós, mas a gente aceita, porque é um encontro legal. E aqui nesse filme a gente finalmente tem a virada da chave, né? O que a gente esperava que fosse acontecer. O Tom Holland se ferrando, aprendendo a ter responsabilidade. E essa pra mim é uma das cenas mais lindas do filme, sabe? Chega ali o Aranha do Tobey, o Aranha do Andrew, e eles falam, cara, isso aconteceu com a gente também, sabe? A gente sabe como você tá se sentindo. Então ele tem esse contato com pessoas que são versões dele no multiverso e querem ensinar algo pra ele, é muito legal de você ver. Porque bate a química, entendeu? Existe uma química aqui. Não são personagens que estão simplesmente jogados. E eu gosto como esse filme ele funciona. Porque ele é muito diferente do Longe de Casa e do De Volta ao Lar. Ele é um filme que ele é muito mais sério. Ele tem sim a comédia, mas tem uma hora que não. Que ele sabe se levar a sério. E ele nunca foi vendido como um Vingadores Ultimato, mas a gente comprou ele com essa ideia. Então, assim, olha, quando chega o Tobey e o Andrew, eu assisti no cinema, a experiência que foi assistir isso foi fantástica, cara. Mas se tu olhar, no final das contas, é uma introdução simples, sabe? Tipo, eles estão chegando ali na casa da tia do Ned, na casa da avó do Ned. E é simples a introdução deles. Né, dos aranhas do multiverso. Porque esse filme é um filme simples no fim das contas, e eu gosto disso. E eu acho que esse filme ele funciona muito bem do começo ao fim. Eu fui assistir já 2 vezes no cinema, uma com o hype lá em cima, e a segunda mais calmo, né, não tinha gritaria, o que eu achei estranho, né, a galera não vibrar, tudo bem. E cara, continua funcionando. Continua sendo um filme legal de assistir, continua sendo um filme bom e um marco muito importante. Principalmente quando chega nos minutos finais, cara, minha nossa, eu quero só assistir aqueles minutos pra sempre, tá ligado? Porque aquele momento dos aranhas se conhecendo, interagindo, isso
é uma loucura. O nosso universo parecia que não estava preparado para isso. Então, assistindo hoje, um mês depois de ter assistido, eu continuo pensando, cara, isso não é real, isso não aconteceu, alguém vai vir e vai apagar essa linha do tempo. É muito legal você ver a energia dos atores, eles se abraçando, eles combatendo juntos, sabe? Daí pousa uma aranha, pousa outra, depois outra. Cara, isso me arrepiou várias vezes, sabe? Cara, é muito bom de assistir esse filme. Porque ele é um marco e ele tem uma história legal pra contar. Ele não é só um filminho que a gente tem que entregar referência pros fãs e pá. Não, entendeu? Ele sabe que ele tinha uma responsabilidade. E ele conseguiu fazer isso. Ele é um filme de redenção. Deu uma chance nova pro Andrew Garfield e deu explicações pros filmes do Tobey, trazendo eles pra esse universo, cara. Então, é o melhor momento pra ser fã do Homem-Aranha, cara. Que filme lindo, que presente! Era o que a gente queria. E a gente teve. Então não tem discussão. Esse é e vai continuar sendo por muito tempo, com ou sem hype, um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Dá vontade de estampar em todos os lugares. Na minha lista de piores e melhores filmes do Homem-Aranha, ele fica em segundo lugar. Merecido. Sem Volta Pra Casa foi a minha melhor experiência cinematográfica. E essa é a minha lista de piores e melhores filmes do Homem-Aranha, né, completa, do 11º até o primeiro. Queria inclusive saber qual que é a sua lista de piores e melhores filmes do Homem-Aranha e qual é o filme que você menos gosta do Homem-Aranha. Deixa aqui nos comentários, deixa um like se você chegou até o fim, porque isso ajuda muito, sério, você não tem noção de como ajuda. Ajuda o YouTube a compartilhar mais, mandar os vídeos pra você, né, porque você tá interagindo aqui, então interage aí. Se inscreve no canal, porque tem muito vídeo ainda vindo por aí, tá? Mais vídeos de Homem-Aranha. Eu vou estar te esperando por aqui, não esquece de assistir a parte 1 que vai estar aparecendo aqui na tela. Fechou? Valeu!